Uma de suas conquistas mais impressionantes foi a derrota do Império Persa. Em batalhas épicas como as de Isso e Gaugamela, Alexandre derrotou forças numericamente superiores, com estratégias brilhantes e coragem indomável. A queda do Império Persa marcou o início da era helenística e a expansão da cultura grega para o Oriente. A jornada de Alexandre não parou no Império Persa. Ele continuou sua campanha até a Índia, enfrentando reis e exércitos desconhecidos. A batalha no rio Hidáspes contra o rei Poro foi uma de suas mais desafiadoras, mas também uma das suas maiores vitórias. Porém, seus soldados exaustos eventualmente se recusaram a avançar mais, forçando Alexandre a retornar. Gerir um império tão vasto apresentava desafios únicos. Alexandre adotou uma abordagem de respeito e integração das culturas locais. Ele manteve os governantes locais no poder, incentivou a adoção de costumes gregos e estabeleceu cidades-modelo como Alexandria para servir como centros administrativos e culturais. Alexandre também usou os casamentos como ferramenta política. Ele se casou com Roxana, uma princesa bactriana, para fortalecer suas alianças na Ásia Central. Ele também promoveu casamentos entre seus oficiais e mulheres persas, buscando unir suas conquistas através de laços familiares e culturais. Alexandre cultivou um culto à sua personalidade, apresentando-se como um deus-rei. Ele adotou práticas e símbolos da realeza oriental, como o uso do diadema e a prostração, para solidificar sua autoridade. Esse culto à personalidade ajudou a manter a lealdade entre seus súditos, mas também gerou tensões entre seus oficiais macedônios. Após a morte de Alexandre, seu império rapidamente se fragmentou devido à ausência de um sucessor claro e à rivalidade entre seus generais, conhecidos como diádocos. Essa divisão resultou na formação de vários reinos helenísticos, cada um governado por um dos generais de Alexandre, perpetuando a cultura grega em todo o Oriente Médio e além. A influência de Alexandre, o Grande, perdurou muito além de sua vida. Ele fundou mais de 20 cidades que levaram seu nome, a mais famosa sendo Alexandria, no Egito, que se tornou um grande centro de cultura e aprendizado. Sua política de fusão cultural ajudou a criar uma nova era helenística, onde as culturas grega e oriental se misturaram, impactando a arte, a ciência e a filosofia por séculos. A morte de Alexandre, aos 32 anos, permanece envolta em mistério. Algumas teorias sugerem que ele sucumbiu a uma doença, como a febre tifoide ou a malária, enquanto outras especulam que ele pode ter sido envenenado. A ausência de um herdeiro claro levou à fragmentação do seu império, mas seu legado continuou a influenciar o mundo. A figura de Alexandre, o Grande, transcendeu a história, entrando no reino da lenda e da mitologia. Ele é frequentemente citado como um dos maiores líderes militares da história, inspirando conquistadores e estrategistas ao longo dos séculos. Sua vida e suas realizações são celebradas em livros, filmes e arte, perpetuando sua lenda. Além de suas conquistas militares, Alexandre teve um impacto significativo na cultura e na ciência. Ele levou consigo cientistas, geógrafos e filósofos em suas campanhas, promovendo a troca de conhecimento entre o Oriente e o Ocidente. Essa difusão de ideias contribuiu para avanços significativos em áreas como astronomia, medicina e filosofia. O contato de Alexandre com diferentes culturas também influenciou a filosofia. Sua interação com sábios indianos e persas, por exemplo, trouxe novas perspectivas ao pensamento grego. A expansão do Império de Alexandre ajudou a disseminar as ideias de filósofos como Aristóteles, seu tutor, cujas obras se tornaram fundamentais para o pensamento ocidental. Quer entender como as estratégias de poder e liderança de Alexandre se comparam às de outro grande pensador? Clique no vídeo ao lado e descubra os segredos de Maquiavel, o autor de O Príncipe, e veja como suas estratégias políticas moldaram líderes ao longo dos séculos. Obrigado por acompanhar essa fascinante jornada pela vida de Alexandre, o Grande. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos. Deixe seu comentário sobre qual aspecto da história de Alexandre mais te intrigou ou sugira outros temas que você gostaria de ver explorados.
Até a próxima. Alexandre, o Grande, nascido em 356 a.C., em Pela, Macedônia, é uma das figuras mais icônicas da história. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, ele foi educado por Aristóteles e rapidamente se destacou como um líder militar e visionário. Você sabia que Alexandre, o Grande, conquistou metade do mundo conhecido antes de completar 30 anos? Mas seus métodos e segredos são mais surpreendentes do que você imagina. Prepare-se para desvendar os mistérios do maior conquistador da história. Aos 20 anos, Alexandre assumiu o trono após o assassinato de seu pai. Em apenas uma década, ele construiu um império que se estendia da Grécia ao Egito e até a Índia. Suas vitórias em batalhas como Issos e Gaugamela são estudadas até hoje por estrategistas militares. Alexandre não era apenas um líder carismático. Ele também era um gênio militar. Suas táticas, como o uso da falange macedônica e a velocidade em ataque surpresa, revolucionaram a Guerra Antiga. Mas o que realmente o diferenciava era sua habilidade de integrar culturas diferentes em seu império. Alexandre é conhecido por frases marcantes como "Nada é impossível para aquele que tenta" e "Eu não roubo vitórias". Estas frases refletem sua determinação implacável e visão de grandeza. Mas o que poucos sabem são os mistérios que cercam sua vida e morte. Como ele conseguiu manter a lealdade de seus soldados em campanhas tão longas? E quais eram seus planos secretos para o futuro antes de sua morte prematura, aos 32 anos? A morte de Alexandre, em 323 a.C., em Babilônia, ainda é um mistério. Alguns dizem que foi envenenado, outros acreditam que foi uma doença natural. Seu império desmoronou rapidamente após sua morte, mas seu legado como o maior conquistador da história perdura. Alexandre não só conquistou territórios, mas também influenciou profundamente as culturas que dominou. Ele fundou mais de 20 cidades que levavam seu nome, a mais famosa sendo Alexandria, no Egito. Essas cidades tornaram-se centros de aprendizado e cultura, promovendo a fusão das culturas grega e oriental. Com Aristóteles como mentor, Alexandre tinha uma profunda apreciação pela filosofia e a ciência. Ele carregava consigo estudiosos e cientistas em suas campanhas, incentivando a troca de conhecimento entre as diferentes culturas de seu império. Esse intercâmbio cultural deixou um impacto duradouro na história da humanidade. Um dos aspectos mais fascinantes de Alexandre foi sua visão de um mundo unido. Ele incentivou o casamento entre seus soldados e mulheres persas, promovendo a integração e união entre os povos conquistados. Alexandre acreditava que a melhor forma de governar era através da inclusão e do respeito às culturas locais. Alexandre morreu misteriosamente em 323 a.C., e até hoje as circunstâncias de sua morte são debatidas. Algumas teorias sugerem que ele foi envenenado por seus próprios oficiais, enquanto outras apontam para causas naturais, como a febre tifoide ou a malária. Sua morte súbita deixou um vazio de poder, resultando na fragmentação de seu vasto império. O legado de Alexandre, o Grande, é imensurável. Ele mudou o curso da história, espalhando a cultura helenística por todo o seu império, influenciando a arte, a arquitetura, a filosofia e a ciência. Seu impacto pode ser visto até hoje nas culturas e na história do Ocidente e do Oriente. Alexandre, o Grande, é famoso por suas habilidades militares excepcionais e suas estratégias de conquista inovadoras. Sua tática de falange, combinada com a cavalaria pesada, revolucionou a forma como as batalhas eram travadas. Ele nunca perdeu uma batalha, demonstrando um gênio tático que ainda é estudado nas academias militares de todo o mundo.